Olá, paz do Senhor, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar uma mensagem com você. Nós vamos falar sobre Esther, a rainha Esther, e qual era o propósito do seu reinado. Bom, nosso versículo base está lá no capítulo 4 do livro de Esther, somente a parte B do versículo 14, beleza? Bom, nós sabemos que o reinado de Esther, ele começa ali logo após uma rejeição da parte da rainha Vasti para estar na presença do rei Assuero. Ou seja, ela se nega a estar à presença do rei Assuero e de todos os seus príncipes num final de festa. Depois disso, o rei muito se ira, né, e rejeita o reinado da rainha Vasti. Ou seja, ela foi tirada do seu cargo, né, de rainha. E aí o lugar fica vago. Então, ao final ali das festas, quando o rei se recorda, né, se recupera ali da bebedeira toda e ele fica em sua sã consciência, ele lembra de tudo o que aconteceu e que a rainha Vasti foi tirada de seu cargo de rainha, né? Então, os príncipes propõem ali ao rei que reúnam de todas as províncias, né, de tudo ali que o rei tomava conta, todas as moças belas e virgens, né, formosas e virgens, para que se tornasse, né, dali, dentre daquelas jovens, o rei escolhesse uma rainha, né, tirasse dali a sua rainha. Então isso bem pareceu aos olhos do rei e assim foi feito. Então todas as moças, elas foram ali, todas as moças belas e virgens foram reunidas ali na casa das mulheres, foram tratadas e tal, para que no final daquele determinado tempo fossem apresentadas ao rei. Dentre essas moças se encontrava Esther, né, que era de boa formosura e que era ali virgem. Esther era órfã e foi criada por seu primo, sobrinho de seu pai, chamado Mardoqueu. Então, ali durante aquele período em que Esther estava sendo preparada junto com aquelas moças, Mardoqueu ele se punha, né, à frente, à porta daquele lugar para saber como Esther estava indo, né, o que estava acontecendo e se ela estava bem. Antes que Esther fosse, Mardoqueu pede para que ela não conte sua origem. Esther era judia. Então, assim foi feito. Bom, Esther se torna rainha, né, foi escolhida ali por Assuero. Agradou aos olhos de Assuero e se tornou rainha. E Mardoqueu ali continua se pondo à frente do palácio. Existia um homem da qual o rei muito se agradara e o honrou. Colocou ali numa posição, né, de prestígio, ao qual ele passava e deveria ser reverenciado. Bom, Mardoqueu, que estava à porta do palácio, sempre que Amã, que era o homem de prestígio, passava, ele não se prostrava, porque Mardoqueu era judeu. Então, judeus não se prostram a homens, e sim a Deus. Bom, passado esse período, Amã começa a se enfurecer porque Mardoqueu não o reverencia. Quando Amã descobre que Mardoqueu não o reverencia porque era judeu, ele logo se propõe, né, a ir ter com o rei, e nessa conversa ele pede para que todos os judeus fossem executados, né? E depois disso, né, o rei concede essa petição a Amã, e Amã logo trata, né, de colocar ali os papéis a correrem, né, para que todos soubessem o que aconteceria num determinado dia do ano, e assim foi feito. Bom, Mardoqueu faz saber a Esther, a rainha Esther, tudo o que está acontecendo e pede para que ela interceda, né, em favor deles, dos judeus, ao rei. Esther, ela teme porque somente quem fosse chamado pelo rei a se apresentar, né, perante ele poderia falar com ele. Ou então, quem se pusesse, né, perante ao rei e ele estendesse o seu cetro, né, o seu cetro de ouro, a pessoa tocaria no cetro e poderia falar com o rei. Caso o rei não cedesse, né, caso o rei não estendesse o cetro para que a pessoa falasse, a pessoa imediatamente estaria condenada à morte. Então, Esther teme por sua vida e faz saber a Mardoqueu que ela há 30 dias não é chamada para estar na presença do rei, então ela estava temendo por sua vida. Mardoqueu, então, trata, né, de retrucar, falar com Esther que se ela não fizesse isso, outro judeu faria e que a casa dela, né, e ela, por ser judia, também pereceriam. Então,
Esther, né, propõe a Mardoqueu e a todos os judeus daquela província que fizessem um jejum, sem comer e sem beber, no prazo de 3 dias. E ao fim daquele prazo, ela se colocaria perante o rei para fazer a petição. Aquilo vai acontecer, né, o jejum vai acontecer, e ao fim desse jejum ela vai se pôr diante do rei, e o rei vai estender o cetro para que ela tocasse, e ali ela vai falar. Na verdade, ela não chega falando o que estava acontecendo. Ela chama o rei para um banquete. O rei vai, né? E a pedido de Esther, Amã também vai. Então, quando chega ali, o rei pergunta o que a Esther queria. E Esther fala que se ela achasse graça ao rei, que ele retornasse no outro dia, que ela o faria saber qual era a sua petição. No outro dia, Amã também está convidado, né? Eles chegam ali no banquete e a presença do rei, o rei pergunta de novo a Esther o que ela queria. E a petição dela era que ele poupasse, né, a vida dela e de seu povo, porque eles foram vendidos à morte. E que se pelo menos eles fossem vendidos como escravos, ela não importunaria o rei, mas como foi a morte, ela vai ali pedir para que o rei tenha misericórdia, né, dela e do povo. Então o rei muito se enfurece e pergunta, né, quem é que vendeu o povo e Esther, né, para serem mortos. Esther faz saber que foi Amã, né, o convidado de honra deles. Então o rei muito se enfurece e vai para o pátio. Quando o rei volta, ele pergunta por que Amã ainda estava ali, sendo que a sentença de Amã já havia sido dada, né, ele ia morrer. Então, depois daquele banquete, né, a gente sabe que Amã foi morto. E Amã, antes disso tudo, tinha feito uma forca, né, de 50 metros, de 50 côvados, para que ali enforcasse Mardoqueu. Então, Amã é enforcado nessa forca, né, ele morre enforcado na forca que ele preparou para o seu inimigo. Depois disso tudo, o rei concede um decreto que faz saber que todos os judeus poderiam se defender, né, naquele dia de massacre, que seria assim, né, todos os judeus seriam mortos. Então, quando chega esse dia, os judeus vencem ali seus inimigos, todo o povo, né, consegue se defender, e até os filhos de Amã, né, que não tinha nada a ver com a história, são enforcados, né, são pendurados, na verdade, na forca que Amã manda preparar. O que eu quero dizer com tudo isso é que a gente não sabe quais são os propósitos de Deus para nossas vidas, mas em tudo que acontece, há um propósito para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, nós sabemos que o reinado de Esther não foi somente para ocupar uma posição de prestígio. O Senhor, nosso Deus, ele sabia que Amã se levantaria contra o seu povo, e então ele precisava de alguém ali numa posição de autoridade, né, que pudesse interceder pelo seu povo diante do rei Assuero. Então, hoje, se você está passando por algo que você não entende, alguma aflição ou alguma batalha que você está sem entender, que você não sabe como agir, saiba que o Senhor tem um propósito. Não é em vão. O sofrimento do justo nessa terra não é em vão. Talvez o Senhor queira usar o seu testemunho lá na frente para edificar a vida de alguém, ou a sua posição de obediência hoje vai gerar força para que alguém consiga continuar nos caminhos do Senhor. Ou talvez também o Senhor queira elevar o seu nome para que lá, numa posição de prestígio, você possa proclamar o Evangelho ou levar, né, fazer saber a todos os que te cercam que o Senhor é bom, que o Senhor é justo e a sua misericórdia dura eternamente. Então, se hoje você se encontra nessa posição, faça o nome do Senhor, entende? Leve o nome do Senhor. Faça saber que o Senhor está com você e que ao final disso tudo vai haver glória, vai haver honra. O Senhor vai te honrar. Então se mantenha firme, não desista. O Senhor tem coisas grandes para fazer na sua vida e através da sua vida. Então hoje se ocupe da palavra do Senhor, busque oração, faça jejuns, se prepare, porque quando chegar os dias de honra, você saberá o motivo de ter passado por tantas e tantas tribulações.